Oi, pessoal! Meu nome é Daniel Dias Aqui é o Alan. E eu sou o Túlio. e hoje estamos aqui para dar início a uma série de vídeos no qual planejamos contar um pouco mais sobre a União Europeia e relacionar com as teorias apresentadas dentro da aula de integração regional. Nesse vídeo, vamos focar em apresentar a história da União Europeia e como ela evoluiu até virar o que ela é hoje. Vem com a gente! Bom, pessoal, antes de começar a falar da União Europeia em si, tem alguns conceitos teóricos que precisam ser abordados para entender o contexto em que se deu a formação do bloco e por que ela é considerada um caso de sucesso de integração regional, sendo inclusive usada como base para os estudos teóricos. Bom, o primeiro ponto importante é o momento histórico no qual as primeiras organizações internacionais que deram origem ao que hoje é a União Europeia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a necessidade de evitar novos conflitos e consolidar a paz dentro do continente europeu se tornou necessária, tanto para a reconstrução dos países afetados pela guerra, quanto para evitar a expansão da União Soviética. Com isso, algumas abordagens teóricas foram utilizadas para pensar em como integrar os países europeus. A primeira abordagem teórica utilizada para explicar a integração como forma de alcançar a paz foi o neofuncionalismo, que utilizava o principal conceito de spillover. Basicamente, essa teoria vai defender que ao colocar um especialista no comando de uma instituição supranacional voltada para um setor, os outros setores iam se sentir coagidos a fazer o mesmo. Logo, a ideia aqui era começar o processo de integração do setor econômico, e isso faria com que a integração transbordasse para o setor político. Nessa abordagem, as elites locais têm um papel fundamental, já que para defender os interesses próprios, as elites iam pressionar os governos a participarem desse processo. A próxima teoria é o intergovernamentalismo, que surge a partir do movimento realista e vai defender que o processo de integração fortalece os estados e que os estados, na verdade, controlam esse processo para obter o máximo de vantagem possível. E é por isso que, na verdade, uma entidade supranacional seria impossível, porque a integração seria, na verdade, o resultado de uma grande negociação entre estados. A última teoria importante de citar aqui vai ser o federalismo. Essa teoria vai, de certa forma, refutar as duas outras teorias, criticando o intergovernamentalismo ao dizer que a existência de uma unidade supranacional é essencial para a integração e indo contra o neofuncionalismo quando aponta a necessidade do interesse e cooperação dos estados para o processo de integração, negando a existência dos efeitos spillover. Agora, partindo para a história da União Europeia, a ideia de um bloco europeu surgiu com a CECA, ou a Comunidade Europeia do Carbono e do Aço, que surge como uma das tentativas de integração dentro da Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás da organização era simples e baseada no conceito do federalismo, ou seja, permitir uma cooperação política entre os países envolvidos e depois expandir essa cooperação para as outras áreas. Com isso, em 51, a Alemanha Ocidental, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos determinam a primeira organização que daria início à União Europeia. Ainda seguindo os mesmos princípios que deram origem à CECA, em 57 os 6 países assinam mais 2 tratados que originam a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom, e a Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Nesse momento, os países integrantes dessa organização estão fazendo parte de uma zona de livre comércio, tipologia importante que vai se referir a organizações supranacionais nas quais estabelecem uma redução ou eliminação das tarifas nos produtos e abertura comercial entre os membros da organização. A primeira crise dessas organizações ocorreu depois que um único conselho e comissão substituíram os órgãos da CECA, CEE e Euratom, quando Charles de Gaulle, na época era o presidente da França, passou a não concordar com a natureza federalista da organização e de quanto poder ele estava cedendo. Isso fez com que as regras da organização mudassem e que os países membros pudessem escolher não assinar certos tratados quando isso afetasse interesses nacionais muito importantes. A crise vai afetar a organização até 1968, quando vai ser formada a União Aduaneira entre os países. Com essa nova etapa do regionalismo, além dos benefícios gerados pela ZLC aos países membros do parlamento, também existe a criação de uma tarifa externa comum entre os países membros e uma maior institucionalização, que tem como consequência a criação de um poder jurídico. O fim da crise vai acontecer em 1970, quando a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido se juntam ao Parlamento Europeu e reacendem as expectativas de um mercado comum. Etapa do regionalismo que, além dos benefícios da União Aduaneira, exige a liberalização da circulação de bens, de serviços, produção, pessoas e capitais. A partir disso, tivemos a criação do Sistema Monetário Europeu, chamado de EMS, em 1979, a adesão da Grécia em 1981 e a adesão da Espanha e Portugal em 1986. No mesmo ano, também foi celebrado o Ato Único Europeu, tratado que criou e deu mais poder ao Parlamento Europeu e celebrou a criação de um mercado interno entre os integrantes.
Agora damos um salto no tempo até 1990, quando começam as discussões finais da União Econômica e Monetária. Nesse estágio, além de todos os benefícios já citados com a adesão da ZLC, UA e MC, os países membros também teriam uma política monetária comum, o que exige a criação de um banco regional e todas as instituições necessárias para o funcionamento dele. A criação da União Econômica e Monetária foi firmada em 1991 com o Tratado da União Europeia, que estabelece 3 pilares: a Comunidade Europeia, a Política Externa e Segurança Comum e a Cooperação em Justiça e Assuntos em Comum.